Depois de conquistar muito sucesso no mundo dos cartuchos, chegou uma época que eu era conhecido como o rei dos cartuchos aqui no Rio de Janeiro. Só que nem tudo são flores. A vida de um empreendedor, ela não é uma jornada onde só sobe. A gente precisa cair para continuar subindo, cair para continuar subindo. Então, no vídeo passado, que foi a segunda parte, onde eu conto a minha história, eu te mostrei o que eu precisei fazer até chegar a construir um império de dezenas de lojas de cartucho. Só que, conforme eu falei, nem tudo são flores, né? Chegou um momento onde esse mercado de cartucho ele começou a se desacelerar, né? E junto a isso veio uma grande crise no comércio aqui no Rio de Janeiro. Essa é a terceira parte da história, a última parte da minha história. Então, se você está interessado em continuar assistindo, vai se inscrevendo aqui, vai assinando o canal do E-Commerce na Prática, porque hoje a gente vai concluir essa história até os dias de hoje. Vamos lá, pessoal. Esse momento talvez tenha sido o momento mais desafiador da minha jornada como empresário. Eu tinha ali naquela época mais ou menos uns 80 funcionários, tinha 37 lojas, e girando muita mercadoria, muitos giros de mercadoria, tinha o e-commerce também em paralelo a isso, só que as coisas começaram a desacelerar. O comércio no Rio de Janeiro entrou em crise, começou aí esse momento de desaceleração da economia no Brasil e várias coisas começaram a afetar o meu negócio. E coisas inclusive que não dependiam de mim, como por exemplo um desaquecimento forte no mercado de cartuchos. Para você ter uma noção, quando eu comecei, o grande foco no negócio era recarregar cartucho, né? Aquilo ali era o grande foco, aquilo ali dava muito dinheiro. Para você ter uma ideia, eu gastava menos de R$1 para recarregar um cartucho. Esse era o meu custo. Eu chegava a cobrar 25, 30 reais no cliente. Para recarregar um cartucho de impressora laser, que era um toner, o custo para mim ficava em torno de 5, 6 reais. A gente cobrava 70, 80 reais do cliente. A margem de lucro era incrível, o negócio era maravilhoso. Só que, conforme eu falei, né, nem tudo são flores. Com o tempo, o mercado foi se ajustando. A China entrou no Brasil com muita força, né, trazendo cartuchos novos de praticamente todas as impressoras. Então, por exemplo, para você ter uma noção, quando a gente recarregava um cartucho da HP por R$25, um cartucho novo custava 90, 100 reais. Então valia muito a pena para o cliente comprar um cartucho novo. Só que chegou um momento em que um cartucho novo da HP chinês chegava no Brasil por preços entre 10, 12, 15 reais. Beleza. Isso daí deveria ser vendido por 45, 50 reais, mais ou menos a metade do preço de um cartucho original. Esse era um cartucho compatível. E aí, abre um parêntese aqui, tá? Não é um cartucho falso. Existem dois mercados, o mercado de cartuchos originais e o mercado de cartuchos compatíveis, que é o equivalente a um remédio genérico, mais ou menos, é um cartucho genérico, né? Um cartucho patenteado, é licenciado no mundo, isso daí é só para não ficar uma dúvida da legalidade desse negócio. Então o ideal é que um compatível custasse entre 45 e 50 reais, metade do preço de um cartucho original. Só que o que acontece? Todo mercado existem concorrentes, players que não sabem trabalhar e acabam destruindo o mercado. Como tinha gente que conseguia comprar por 10, 12, 15 reais um cartucho compatível direto com um distribuidor ou com um fornecedor, tinha gente que acabava vendendo esses cartuchos muito baratos. E com o tempo, esse valor de 45, 50 reais foi caindo. Foi caindo. Um fazia mais barato, chegava um outro, cobria, chegava o outro, cobria, chegava um outro, cobria. Seguia aquela regra de que eu falo, se você vai competir por preço, eu não recomendo, porque sempre vai ter alguém que vai conseguir vender mais barato que você. Eu vi isso acontecer todos os dias eu via isso acontecer, todos os dias. Chegou um momento que um cartucho compatível ele começou a custar, um cartucho novo, chegou a custar menos do que uma recarga. Menos do que uma recarga. E o que acontece? O preço da recarga precisa diminuir. Então, chegou um ponto, assim, aí em meados de 2011, 2012, que uma recarga de cartucho tinha que ser feita por 10, 15 reais, porque um cartucho novo estava custando 25, 30 reais. Então, se você cobrasse o mesmo preço, era muito mais vantajoso o cliente comprar um cartucho novo. E isso foi deteriorando esse mercado, isso foi deixando esse mercado
vazio de bons players e o mercado começou a ficar sendo ocupado por players ruins, né? por empresas ruins, sem qualidade, sem propósito, sem valores, sem princípios até, que vendia no meio de cartucho compatível, cartucho falso, cartucho pirata, que fazia uma recarga sem qualidade, que não dava garantia para o cliente. Eu estou falando disso porque, às vezes, você se vê dentro de um mercado com uma série de dificuldades e você acha que isso acontece com você. Não, mas isso acontece em todo o mercado e aconteceu comigo. Então eu percebi, nossa, mas esse mercado está se deteriorando muito. Em contrapartida a isso, o e-commerce segue crescendo, porque a recarga nunca foi potencial no e-commerce. Não tinha como eu coletar o cartucho do cliente para depois enviar ele recarregado. Não dava para fazer isso pela internet, né? Então, como a recarga nunca foi uma vertente, nunca foi uma vertical do negócio no e-commerce, o mercado de e-commerce ele acabou não sofrendo com esse problema. Então, ele seguia acelerado na mesma estratégia. Só que não adiantava a gente remodelar o negócio das lojas físicas. Não adiantava, porque aquele modelo de negócio ali, ele foi construído para recarga. Então, às vezes eu tinha uma loja, um stand que ficava de frente para a Avenida Rio Branco, principal ponto do centro do Rio de Janeiro, onde eu pagava 15 mil reais de aluguel, mas eu tinha um serviço que tinha uma margem de lucro gigante. Então, se em uma semana eu faturasse 15, 20 mil reais só de recarga, cara, o aluguel daquilo ali estava pago no mês e ainda tinha o mês inteiro para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, era assim que funcionava. Quando a recarga começou a sofrer uma redução de preço e a margem começou a apertar, além de diminuir o volume da recarga, esse negócio começou a ser questionado. E as contas já começaram a não bater, né? Aquelas lojas que tinham uma margem de lucro muito alta, que tinham um faturamento muito alto, conseguiam sobreviver. Agora, outras lojas não. Só que as que sobreviviam ainda tinha aquela outra pergunta: até quando isso vai continuar assim? Né? Então eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, esse mercado ele vai acabar. Eu previ isso naquela época, esse mercado vai acabar. 2 ou 3 anos é o tempo para esse mercado acabar. Então eu preciso tomar uma decisão agora. Eu tenho um outro negócio em paralelo que é o e-commerce, que segue crescendo, só que eu não consigo dedicar atenção para isso, porque eu tenho uma porção de loja física, uma porção de gente, com estoque, com isso, para poder me dedicar. Em contrapartida a isso, né, tinha problemas de roubo de mercadoria, problema de diferença de estoque, problema de mercadoria devolvida que ninguém tratava o RMA, problemas típicos de toda loja física. Se você é lojista físico, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então eu tomei uma decisão muito drástica naquela época. Falei, olha, a única saída é eu fechar todas as lojas e me dedicar ao e-commerce. E tem um detalhe: se eu decidir fechar uma loja por mês ou 2 lojas por mês, vai demorar muito tempo e eu vou acabar fazendo esse negócio sofrer ainda mais. Então eu preciso tomar uma decisão drástica, eu preciso fechar todas as lojas de uma vez só. E foi isso que eu fiz. Foi muito difícil, foi um grande desafio, mas em 2 meses eu fechei todas as lojas. Fiquei com uma loja na realidade, uma loja. O resto eu fechei todas as lojas e consegui, daí em diante, dedicar atenção ao e-commerce. Efeitos colaterais dessa decisão, para você ter uma noção assim do que eu estou falando. Rescindir aluguéis, contratos de aluguel com multa, rescindir contrato de trabalho com vários funcionários. Muita gente foi alocada no e-commerce, muita gente foi alocada. Eu consegui fazer parceria com muitos amigos que tinham empresas de cartucho e direcionar vários funcionários para lá. Cara, olha só, preciso te mandar embora, não tá dando, preciso fechar a loja, só que putz, a gente aqui valoriza muito pelo teu trabalho. Eu tenho um amigo que você conhece da empresa tal, tá lá um cargo para você, só você ir lá fazer uma entrevista com ele. Se ele gostar de você, o emprego é teu, você sai daqui e vai para lá. Então a gente conseguiu realocar muitos funcionários assim e outros acabaram seguindo com a gente no e-commerce. Mas o dano que isso daí causou foi muito grande. A gente chegou a acumular quase 2 milhões de reais em dívidas, para você ter uma noção. E esse saldo devedor, ele acabou sendo diluído, né? A gente diluiu o pagamento dessas dívidas, negociamos com quem queria negociar. Detalhe, teve gente que não quis negociar. Quem não quis negociar, a gente não podia fazer nada. Falei, meu amigo, não tem como fazer nada. Ou você senta para negociar, ou você vai lá para o fim da fila e a gente vai te pagar quando der. Foi isso.
É isso que a gente fez. E em 2 anos a gente acabou de pagar todas as dívidas que ficaram pendentes, inclusive dos fornecedores, dos credores que não toparam negociar lá no início. Foram 2 anos de basicamente vender o almoço para pagar a janta. Foi muito complicado, mas isso daí me levou a dedicar muito tempo, né, para fazer o e-commerce acontecer, para desenvolver novas estratégias, para fazer esse negócio evoluir no e-commerce. E as dificuldades, elas não pararam por aí. No meio desse processo de transição, o depósito onde a gente mantinha grande parte do estoque da Cartucho Etc. naquela época, acabou pegando fogo. Ficava lá no Saara, naquela região de comércio popular do Rio de Janeiro, né? Era um sobrado, e se você é aqui do Rio, você sabe que toda semana um prédio daqueles pega fogo, né? É incrível. E uma dessas semanas foi o nosso prédio. O incêndio devastou o estoque da empresa, devastou uma série de equipamentos, e esse foi mais um problema que a gente teve que lidar, porque aqueles imóveis ali, eles não têm seguro. Não porque a gente não queria fazer, as seguradoras não fazem seguro. Talvez pelo risco, né, que está muito eminente ali. Mas enfim, foi outro problema que a gente teve que enfrentar ali. A gente pegou isso, mostramos para vários fornecedores acabaram ajudando a gente, e em pouco tempo depois a gente conseguiu alavancar o negócio, realavancar o negócio. E depois de superar todos esses desafios, eu já estava meio que cansado, cara. Estava meio que anestesiado, assim, e atordoado com esse segmento. Acabei fazendo uma negociação, né, e trouxe 2 novos sócios para o negócio. Novos sócios não, né? 2 sócios, porque na realidade até então eu nunca tinha tido nenhum sócio. Então eu trouxe 2 pessoas que já eram desse mercado, né? Então foi uma fusão de empresas que a gente fez, a minha empresa com a empresa deles, Lucilene e o Wellington, que seguiram na Cartucho Etc. O Wellington segue na Cartucho Etc. até hoje, e foi muito legal. Dessa sociedade surgiu muita parceria, muito aprendizado de como lidar com outras pessoas no negócio, de como lidar com sócio, coisa que eu até então não era uma prática minha, né? Eu tinha sócio em outros negócios, mas em negócios que eu não operava, né? Em que eu só atuava como um consultor, como um mentor. Nesse negócio não, eu estava ali todos os dias e tinha que conviver com os sócios, mas foi uma boa experiência, foi legal. Em certo momento, eu acabei decidindo me afastar um pouco da empresa devido a esse cansaço que eu estava, né? Eu estava com um cansaço mental de cartucho que para mim não estava dando mais. Então me afastei um pouco da empresa, eles ficaram lá no comando, eu não recebia mais prolabore, saí mesmo da empresa durante um tempo. Isso deve ter sido em meados de 2013, finalzinho de 2013, finalzinho de 2013. Quando foi em janeiro de 2015, né, o Wellington, já tinha um bom tempo que a gente não se falava, me ligou, falou: Bruno, olha só, as coisas aqui começaram a meio que desandar, a gente direcionou o foco para segmento corporativo. Eles tinham, na realidade, direcionado o foco em 2014 muito para um segmento corporativo, muito para um segmento de licitações, fechando grandes contratos aqui com o governo do estado do Rio de Janeiro, com Secretaria de Saúde, enfim, bons contratos, na realidade, que até então eram muito bons para Cartucho Etc. E isso, o que acontece? Gerou neles uma zona de conforto que acabou tirando a atenção, tirando o foco do e-commerce, né? Porque eles não tinham domínio sobre isso, eu tinha saído da operação e o foco acabou se concentrando em licitações e em mercado corporativo. Só que aí tinha um problema, o governo do estado do Rio de Janeiro parou de pagar, né? Entrou essa crise pesada aí, né? E aquele dinheiro que era certo todo mês, dos contratos que tinha, de impressoras alugadas, de contrato de fornecimento para o governo, e para outras prefeituras também, acabou a não ser tão certo assim. Aí o Wellington me ligou e falou: Bruno, olha só, ano passado a gente tomou algumas decisões, direcionamos o nosso foco para o mercado corporativo e o e-commerce ficou meio de lado, só que está rodando ainda o e-commerce, mas a gente precisa que você volte, cara. A gente precisa que você volte para a empresa para direcionar agora o nosso foco 100% para o e-commerce. Aí eu fui lá saber do que se tratava, o que tinha acontecido de fato, e eles me mostraram exatamente isso que eu falei para vocês aqui. Direcionaram o foco para uma coisa, no início estava tudo muito bom, mas depois acabou desandando.
E eu montei ali, eu fiz um planejamento ali de tudo que estava acontecendo, montei um novo planejamento para poder reestruturar o e-commerce da Cartucho, etc. Na época tinha uma avalanche de reclamações, a gente resolveu todas as reclamações, foi a primeira coisa que a gente fez. Depois a gente remodelou o site e colocou o negócio nos trilhos novamente. A gente conversou no finalzinho de janeiro de 2015, dali até julho de 2015, a gente já tinha faturado mais de R$1 milhão, recomeçando praticamente do zero, com várias reclamações. A gente já tinha faturado quase R$1 milhão ali de fevereiro até julho de 2015. Enfim, em 6 meses eu ajudei eles lá a reestruturar completamente o mercado de e-commerce. É aquela história, negócio é igual andar de bicicleta. Se você aprende a fazer uma vez, cara, das outras vezes você vai conseguir andar de novo de bicicleta, e foi exatamente o que aconteceu. Já tinha feito isso dezenas de vezes nesse negócio e em vários outros, fiz de novo. Só que dessa vez eu tive uma ideia diferente. Eu falei, cara, esse negócio pode ser algo muito bom, hein? Vou montar um blog para mostrar o dia a dia aqui da Cartucho, etc., e mostrar tudo que a gente faz aqui e mostrar como é que a gente deu esse salto do zero até os 100 mil por mês. Só que na realidade foi muito mais 100 mil por mês. Em 3 meses a gente já estava vendendo 100 mil por mês. Quando a gente chegou em julho, já estava em quase 300 mil por mês. Então foi quase 1 milhão de faturamento acumulado, né, nesse período. E aí montei um blog, registrei um domínio lá chamado E-Commerce na Prática, comecei a publicar conteúdo, comecei a pegar aquele conteúdo, divulgar por aí na internet, divulgava em grupo de Facebook, divulgava em outros blogs, divulgava em comentário de outros canais do YouTube. E eu fui gostando de fazer isso, cara. Enfim, o que eu estou dizendo para você é que o e-commerce na prática ele começou assim, sem nenhum tipo de pretensão de virar uma escola, um negócio. Em paralelo aos conteúdos que eu publicava, muita gente escrevia para mim, dizendo que adorava o conteúdo, que gostava muito, que era muito legal, que o conteúdo era muito bom, que eu tinha que continuar, que eu tinha que escrever sobre outras coisas. E eu comecei, inclusive, a atrair autoridades do mercado de e-commerce, né? Autoridades que eu digo corporativas, o pessoal da Loja Integrada, o pessoal da X-Tech, o pessoal da VTEX. Várias dessas pessoas foram lá no nosso escritório conhecer a nossa operação, porque o que a gente estava fazendo ali no blog, o que eu estava fazendo no blog era uma coisa meio disruptiva na época. Ninguém tinha coragem de abrir a operação e mostrar tudo que estava fazendo. E a gente fez isso lá. Então, o pessoal da Loja Integrada foi lá, ficou um dia inteiro. O X-Tech foi lá, ficou um dia inteiro. O pessoal da VTEX depois foi lá, ficou um dia inteiro. Nessa época, a X-Tech não era uma empresa do grupo VTEX. Não era ainda. Era concorrente da Loja Integrada. Era assim. E com esse carinho aí, esse networking que eu fui fazendo com os leitores do blog, as pessoas começaram a me pedir um curso de e-commerce, tem que fazer um curso, tem que fazer uma mentoria. E aí eu achei que um curso ia dar muito trabalho, né? Na época eu tinha o trabalho ali na operação da Cartucho, etc. Mas, eu acho que eu topo fazer uma mentoria. Então eu anunciei lá para a galera que me acompanhava, pessoal, vou fazer uma mentoria aqui, 2 dias, vou ensinar tudo que eu sei. Essa era a promessa. E aí, alguns malucos se inscreveram para participar, tinha 8 pessoas, pagantes, tá? Pagantes, não foi de graça não. Ou seja, é um MVP, uma forma de validar o negócio ali. Essas 8 pessoas gostaram demais, né? Adoraram a entrega, adoraram o conteúdo, e daí surgiu a ideia de pegar o que eu fiz ali em 2 dias e aí desenvolver videoaulas. Surgiu o treinamento Viver de E-Commerce, que você conhece, curso de e-commerce mais consagrado do Brasil, onde a gente ensina desde o zero até os resultados. Quem está começando do zero, quem tem loja física ou quem já tem e-commerce, a identificar os problemas e começar a vender de fato. Então foi ali que tudo surgiu. Dali em diante eu segui cada vez mais animado com o e-commerce na prática e cada vez diminuindo as minhas funções na Cartucho, etc. Quando chegou no final de 2016, eu já estava lá para setembro de 2016, eu estava 100% e-commerce na prática, sem exagero, 99% e-commerce na prática, 1% Cartucho, etc. Eu ia lá na Cartucho, etc. uma vez por semana só, isso em 2016. E fiquei assim até meados de 2017, quando eu de fato saí 100% da operação, mas continuei ainda como sócio lá da Cartucho, etc. Nesse momento, a gente tinha uma equipe lá que realizava, o e-commerce continuou rodando numa boa,
E até que em 2018, meados do ano passado, nós recebemos uma proposta de um novo sócio entrar na operação da Cartucho Etc. Foi uma proposta muito boa e eu acabei optando por sair. Eu achei que o meu ciclo na Cartucho Etc. já tinha acabado, então eu vendi a minha participação para esse outro sócio. Hoje eu não faço mais parte da Cartucho Etc. Hoje eu sou 100% focado no e-commerce na prática. Só que, em paralelo a isso, né, eu tenho participação em outros negócios. Eu acabei investindo, eu acabei aportando, atuando como investidor anjo, atuando como investidor mentor, né, fazendo aportes em outros negócios, comprando outras empresas. Então, eu tenho participação em uma série de negócios hoje em dia, a maioria deles ligado ao mercado de e-commerce, mas o meu trabalho, o meu foco, o meu tempo é 100% focado aqui no e-commerce na prática. Lá nos outros negócios é mais direcionamento, é mais mentoria e aí também às vezes grana. O meu foco, o meu tempo realmente está no e-commerce na prática. Ao longo desses 3 episódios aqui onde eu te contei a minha história, desde lá atrás, 19 anos atrás, para quem tem dúvidas sobre a minha idade, né? Hoje eu tenho 34 anos, vou fazer 35 e quando eu comecei eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos, comecei lá em meados do ano 2000 e de lá para cá foi muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, mas a maioria das coisas deu certo. Na realidade não é nem a maioria, talvez a maioria das coisas tenha dado errado, isso é normal. O lance é que quando você está desenvolvendo negócios de verdade, teu foco está nisso, muita coisa pode dar errado, mas as coisas que derem certo vão pagar por todas aquelas que derem errado. Acho que esse é o grande conceito, sabe? Eu posso tentar 10 vezes fazer um negócio, 9 podem dar errado, mas a 10ª vai ser tão foda, mas tão foda, que vai pagar todas as outras 9. Essa é a grande sacada que fica aqui da minha história. Eu já tinha, alguns anos atrás, iniciado uma série de vídeos sobre a minha história, mas não concluí. Agora você tem a minha história desde o ano 2000 até 2019, até quando a gente está aqui realizando nesse momento a 6ª edição da Semana do E-Commerce. Se você não está sabendo ou não participou ou não está participando, tem link na descrição do vídeo. Assiste os outros dois vídeos da minha história se você não assistiu. Tenho certeza que pode te inspirar. Se você viu alguma coisa em comum com a tua história, vai ser um prazer saber, né? Me deixa um comentário aqui embaixo e vamos bater um papo sobre isso. Eu sou Bruno de Oliveira, fundador do E-Commerce na Prática e fundador aqui do canal do YouTube. Um grande abraço, a gente vai se ver no próximo vídeo.